Fala, terceirão! Distância entre dois pontos no sistema cartesiano. Assunto muito interessante. Vamos falar também de ponto médio, vamos falar também de baricentro. Vamos falar de coisas muito interessantes, tá? Bacana no sistema cartesiano. Distância entre dois pontos. Bora para a aula. Então, embora eu tenha dito que nós vamos tratar de baricentro, ponto médio, não vai ser na aula de hoje, tá? Na aula da na próxima aula dessa semana, na aula 2 dessa semana. Então, bora. Distância entre dois pontos num plano cartesiano. Então, eu tenho um ponto cartesiano aqui, plano cartesiano aqui, o eixo X e o eixo Y. E eu tenho dois pontos. Eu tenho o ponto A, vamos dizer que o ponto A esteja aqui, e o ponto B, vamos dizer que o ponto B esteja aqui, ó. Certo? Eu quero calcular a distância entre A e B. Quero calcular essa distância D aqui entre A e B, certo? Para calcular essa distância, utilizando as coordenadas dos pontos, eu vou utilizar um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo aqui, ó. Certo? Onde a hipotenusa desse triângulo retângulo é a distância. E essa distância ao quadrado vai ser igual a esses catetos aqui, ó, ao quadrado. Mas qual que é esse cateto aqui? Então vamos pensar aqui primeiro, ó. Fazer um pontilhadinho aqui. Pum! Esse daqui é o y do ponto A. Certo? O y do ponto B está aqui, ó, y do ponto B. Certo? Esse ponto aqui, ó, o ponto B, ele tem essa abscissa, ó. Tá aqui, ó. Esse é o x do ponto B. E esse lugar aqui, ó, é o x do ponto A. Então, veja que o cateto na horizontal, ele é a distância do x do ponto A até o x do ponto B, né? O x do ponto A até o x do ponto B. É ou não é? E a gente aprendeu a calcular isso aqui, né? A gente aprendeu lá na aula da semana passada. Segmento orientado. Então, a distância do B até o A, né? Ou melhor, a distância do segmento segmento orientado de XB até XA vai ser o quê? Vai ser XA menos XB. E a distância do segmento orientado do XA até o XB vai ser o quê? XB menos XA. Só que não me interessa a distância do segmento orientado, eu quero saber a distância entre o XB e o XA. E essa distância, ela é o quê? Ela é o módulo da diferença. Então, essa distância aqui, ó, atenção, hein? Essa distância aqui é o módulo de XB menos XA, que é a mesma coisa de módulo de XA menos XB. Muito importante isso, hein? Bom, esse cateto aqui, ele também é a distância, só que agora do YA até o YB, das ordenadas do A e do B. Então, essa distância aqui, ele é o quê? É módulo de YA menos YB, que é igual a módulo de YB menos YA. Certo? E quando eu colocar aqui na fórmula do Teorema de Pitágoras, eu vou fazer esse módulo ou esse módulo ao quadrado, né? Mais esse módulo ou esse módulo ao quadrado. Tá? E é isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Quando eu pego um módulo e elevo ao quadrado, eu posso ignorar o módulo. Por quê? Porque todo número elevado ao quadrado ele fica positivo. Então, eu não preciso usar o módulo, tanto dessa, quanto dessa, dessa, quanto dessa, aqui na fórmula. Eu posso simplesmente fazer assim, ó. XB menos XA elevar ao quadrado mais YB menos YA e elevar ao quadrado. E eu ressalto aqui novamente, hein? Posso fazer o A menos o B também. Porque, como é a distância, ó, então eu posso tanto A ou B, tanto A ou B. E elevado ao quadrado eu não preciso usar nenhum módulo, então eu ignoro.
Então, isso daqui é a mesma coisa que xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado, certo? Não se prendam, é A menos B, é B menos A, tanto faz, certo? Mas aqui é D ao quadrado, eu quero a distância D. Bom, daí você aplica que então distância é igual a raiz quadrada disso ou disso. Mas não tem que ir mais ou menos? Não. Por que não, professor? A gente aprende que o quadrado ele vai para o outro lado como mais ou menos raiz quadrada. É verdade. Porém, distância é um número positivo, não tem distância negativa. Existe deslocamento, deslocamento positivo, deslocamento negativo, que é deslocamento para frente ou deslocamento para trás. Mas a distância, tá? A distância não é positivo nem negativo, não tem distância positiva e negativa, ou melhor, só tem distância positiva, não tem distância negativa. Então eu ignoro mais ou menos, eu coloco só a raiz quadrada. A raiz quadrada do quê? Vou colocar aqui, ó, xa menos xb ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Aí você fala assim, professor, aqui você errou. Você usou A menos B e aqui B menos A. Ó. É B menos A, B menos A. A menos B, A menos B. Não, tanto faz. Então eu fiz de propósito. Eu coloquei aqui esse e aqui eu coloquei esse. Porque todos os dois vão ficar positivos. Então tanto faz. Tá? Muito importante você ter que entender. Eu quero que você compreenda isso aqui. Quero que você decore, quero que você compreenda. É a diferença entre as abscissas ao quadrado mais a diferença entre as ordenadas ao quadrado. Vou ter que parar porque essa impressora resolveu se limpar. Estou continuando. Certo? Então agora vamos calcular a distância entre os pontos A e o ponto B aqui. Tá? Então vou colocar eles no plano. Eu gosto, quando a gente faz o desenho, a coisa fica mais fácil, tá? Então, olha aqui, ó. Menos 1 e 4. 1, 2, 3, 4. Aqui está o ponto A. O ponto B está aqui no 3 e 2, ó. 1, 2, 3 e 2 aqui, ó. Por que quando a gente faz o desenho fica mais fácil? Porque você consegue enxergar o triângulo. E você consegue perceber que essa distância aqui é 4, ó. E essa distância aqui é 2. Eu não preciso fazer a diferença. Eu bato o olho e percebo. Certo? Eu bato o olho aqui no desenho e já vejo 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, 1, 2. Morreu. Posso até aplicar aquele Pitágoras bem facinho lá que eu mostrei lá no primeiro ano. Tá? No primeiro ano ali, nas aulas do OMIMA, no primeiro ano, dessa semana, inclusive, né? Anteontem, eu usei o Teorema de Pitágoras e mostrei como é que faz bem facinho o Teorema de Pitágoras, tá? Mas aqui, eu vou fazer aqui do jeitinho de criancinha. Então vai ser aqui, ó, x do B menos x do A. Vou fazer o x do A menos x do B. Então vai dar menos 1 menos 3 ao quadrado. Mas, agora eu vou fazer o y do B menos o y do A. Então vai ficar aqui, ó, 2 menos 4 ao quadrado. Tá vendo que a diferença dos dois vai dar negativo, ó. Então isso aqui vai ficar assim, ó, raiz quadrada de menos 3, menos 1 com menos 3 dá menos 4 ao quadrado. Mais 2 com menos 4 dá menos 2 ao quadrado. Só que esses valores aqui ao quadrado dá positivo, ó, menos 4 ao quadrado dá 16, ó. E menos 2 ao quadrado dá 4. Então vai ficar raiz quadrada de 16 mais 4. Então a distância vai ser raiz quadrada de 20. Só que normalmente a gente não deixa assim, a gente faz o quê? A gente simplifica o máximo possível, tira o que dá, né? Eu transformo 20 numa multiplicação e vejo o que pode tirar raiz quadrada. Então 20 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 vezes 5, ó. Raiz quadrada de 4 é possível, é 2. Então isso aqui é 2 raiz de 5, tá aqui, ó. Entendeu? Bem facinho, bem mamão com açúcar. Tá? Aí como eu falei, não precisava ter aplicado. Olha lá, ó. 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. Né? E aquele macetinho lá é o quê? Isso aqui é o quê? Raiz de 4.
E esse aqui é o quê? Esse aqui é raiz de 16. Então, esse aqui vai ser o quê? Raiz de 4 mais 16, 20. Entendeu? Moleza. Próximo. Calcule a distância entre os pontos A e B. Tá? Deixa eu ver aqui que quando eu faço cópia-cola ali, quando eu faço cópia-cola, ele às vezes muda o sinal aqui. Deixa eu ver aqui. Era isso mesmo. É menos 2 aqui, ó. É menos 2 aqui, tá? Isso é, ó, as coordenadas do ponto B é porque quando eu faço cópia-cola do PDF pro documento que eu faço, né, as notas de aula, o menos ele muda para 2 e o mais ele muda para 1. Então, às vezes, sai desconfigurado. Então, a coordenada do ponto B é assim, ó, menos 2 e 1, tá? Então, vamos ignorar isso aqui. Pronto. Então, calcule a distância entre o ponto A e B. E eu estava pensando, eu olhei o tempo todo e falei, é 22. Agora que eu olhei agora, eu falei, não, eu acho que é menos 2. Tá? Então, eu preciso fazer o desenho? Não necessariamente. Se você conseguir perceber que a distância entre os pontos, tá? Você pode até fazer só um eixo aqui, ó. Ó, esse aqui é o menos 2. Então, aqui é o 0, aqui é o menos 1, aqui é o menos 2. E aqui é o que? É o 1, ó. Pronto, já descobri que a distância aqui é 3. Se eu fizer um outro eixo aqui, ó, para colocar agora a ordenada, né? Então, aqui é o 0. Então, aqui está o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, ó. Então, esse aqui é 1 e esse daqui é 3. Então, a distância aqui é o quê? É 2, pronto. É 2 unidades, ó. 1, 2, está aqui o 2. 2 unidades. Certo? Continuando aqui, que a dona patroa resolveu ligar, né? Então, a distância entre os dois pontos. Então, eu já descobri aqui, ó, que esse daqui é o ΔX. Ó, ΔX, tá vendo? Então, esse aqui é o eixo X, ó. Professor, não entendi se você colocou na horizontal aqui, você colocou o eixo Y na horizontal. Eu coloquei o eixo, porque só me interessa ver a distância. Então, eu coloquei assim para me enxergar, ó. Então, o ΔX, ou seja, a diferença, o ΔX, às vezes eu gosto de chamar ΔX. O ΔX entre o X do A e o X do B é o que? É 3 unidades. E o ΔY entre o Y do A e o Y do B, tá? É 2 unidades. Então, esse aqui é o ΔY. Então, pronto, a distância vai ser o quê? D ao quadrado vai ser ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Pronto. Então, D vai ser o quê? Raiz quadrada de ΔX ao quadrado. 3 ao quadrado, mais ΔY ao quadrado, 2 ao quadrado. E isso daqui vai dar raiz quadrada de 9 mais 4. E 9 mais 4 dá PT. Então, raiz quadrada de PT, 13. Certo? Bom, que culpa tem o número, né? Ficou estigmatizado agora, certo? Então, a distância entre o ponto A e o ponto B é raiz quadrada de 13. Beleza? 9 mais 4, 13. Certo? E agora o último aqui dessa folha, claro, né? Calcule a distância do ponto P de coordenadas 3 e menos 4 à origem do sistema cartesiano. Bom, a origem do sistema é 0, né? A origem do sistema, a coordenada da origem, que geralmente a gente chama de O, né? É o O, é o quê? 0 e 0, é ou não é? Mas eu vou fazer desenho, porque eu sou desenhista. Então aqui, ó, aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y, certo? O ponto aqui, ó, 1, 2, 3 e 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ó. Então o ponto está aqui, ó, esse é o ponto P. Repare que o ponto P, tá? Ele está aqui, né, com o eixo x e y aqui, né, com as projeções aqui. Eu percebo que isso aqui é um triângulo retângulo de esse cateto 4, esse cateto que 3. Não preciso fazer, né? É molezinha, que não precisa nem fazer cálculo. Isso aqui é o triângulo pitagórico. Tá? O triângulo pitagórico, que eu também tratei lá na primeira aula do primeiro ano dessa semana, tá? Então, esse aqui, ó, 3, 4, esse aqui, né? Esse aqui é proporcional a 3, esse aqui é proporcional a 4, esse aqui vai ser proporcional a 5.
Então, pronto, a distância é 5. Não precisa fazer cálculo. Olha, se eu sou professor, você fez esse desenho, escreveu isso aqui, para mim tá beleza. Entendeu? Para mim tá beleza. Tá? E o que me importa é que você tenha entendido. Ah, mas professor, como é que você vai atestar se eu entendi ou não entendi? Eu vou atestar se você passar de ano, que eu vou fazer uma prova difícil. Ou se você passar no vestibular. Se você não passar no vestibular por causa da matemática, você mesmo atestou que você não aprendeu. Beleza? Vamos para a próxima. Mais aqui, ó. Sabe-se que o ponto de coordenadas A e 2 é equidistante dos pontos A de coordenadas 3 e 1 e B de coordenadas 2 e 4. Calcule a abscissa A, tá? Isso aqui é a abscissa A do ponto P. Qual que é a abscissa do ponto P? Então vamos colocar isso aqui no plano cartesiano. Colocando no ponto cartesiano sempre fica mais fácil, porque a gente consegue enxergar aqui, tá? Então calma aí, o ponto A, azão aqui, ó, tem coordenadas 3 e 1. Então vamos lá. 1, 2, 3 e 1. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o ponto A. Tá? É o ponto A. O ponto B, ele tem coordenadas 2 e 4. 1, 2 aqui. 1, 2, 3, 4. Então tá aqui, ó. Esse é o ponto B. Agora, o ponto A, então peraí, o ponto A é equidistante. Quais são os pontos equidistantes a esses pontos A e B? Não, a distância entre o ponto A não é equidistante. A distância entre o ponto A e o B é esse aqui, ó. Mas ele diz que esse ponto aqui, ele está equidistante, ou seja, ele está a uma mesma distância do ponto A e o B. Só tem um ponto que está a uma mesma distância entre o ponto A e o B, você vai falar, é o ponto aqui no meio. Não, não é só um ponto. Qualquer ponto que estiver na mediatriz. Você sabe o que é mediatriz? Vou mostrar para vocês rapidinho como é que a gente faz a mediatriz entre dois pontos, usando o compasso, claro, né? Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Ó, a mediatriz entre dois pontos, a gente faz o quê? A gente pega o compasso e marca aqui, ó, uma distância aqui e uma distância aqui, ó. O que eu estou fazendo quando eu faço essa distância? Eu estou dizendo que essa distância até ali é igual a essa distância daqui até aqui. E com a mesma distância, eu faço aqui, ó. Então, eu estou marcando no ponto, tá? No plano, desculpa, dois pontos que estão a uma mesma distância do AB, porque eu usei a mesma distância, ó. Eu usei a mesma distância do compasso de um lado e do outro. Entendeu? Então, eu marquei aqui, ó. Então, eu marquei aqui dois pontos. Ó. Esse aqui, talvez você não esteja vendo porque tá... Ó, tá vendo ali agora? Marquei dois pontos aqui. Esse ponto e esse ponto aqui, ó. Então, se eu ligar esses dois pontos, eu vou descobrir o quê? O ponto médio de A e B, não é? Mas não é só isso, não. Eu vou descobrir mais coisa. Eu vou descobrir todos os pontos que são equidistantes a A e B. Então, todo ponto que estiver em cima dessa reta está a uma mesma distância de A e B. Tá? Todo ponto que está em cima dessa reta está a uma mesma distância de A e B. Mas ele quer o ponto que está nas coordenadas o quê? O x é o A e o y é 2. Calma aí, o y2 está aqui, ó. Deu aqui, ó. E aí? Ixi, como é que eu vou fazer isso? Será que está certo o meu desenho? O que está errado no meu desenho? Pode ser que o desenho não esteja bem feito, né? Como é que eu vou fazer isso? Então, olha só como é que a gente vai fazer isso. A gente vai fazer a distância daquele ponto ao A e vamos dizer que é igual à distância daquele ponto ao B. Então, a gente faz assim, ó. E pode ser até ao quadrado mesmo, tá? Ó, a distância ao quadrado desse ponto até o A, né? Eu vou colocar só a distância ao quadrado do A. Tô dizendo, a distância do ponto até o A vai ser o quê? Vai ser o x do A menos o x desse, ou esse menos esse, tanto faz. Então, assim, ó. Vou fazer assim, ó. 3 menos A ao quadrado, tá vendo? Esse menos esse ao quadrado, mais a diferença do y. Então, 2 e 1. Calma aí, 2 e 1 é 1. 2 e 1 é 1, certo? 2 e 1 aqui, ó. Essa distância aqui, ó, é 1. Então, eu já vou colocar 1 ao quadrado. Para que eu vou fazer 2 menos 1 colocar ao quadrado? Já... A distância desse ponto até o ponto B ao quadrado vai ser o quê? Então, vai ser o x do B menos o x do A. Então, vou fazer assim mesmo também, ó. Vou fazer assim, ó. 2 menos A ao quadrado.
Professor, poderia fazer A menos 2? Poderia, até poderia ter colocado aqui, mas não coloquei. Agora vai assim mesmo, paciência. Tá? Professor, daria certo se eu colocasse? Daria. Por quê? Porque elevado ao quadrado a distância fica positiva, então não tem problema. Tá? E a distância entre os y aqui, ó, 4 e 2. 4 e 2 dá 2. Então vou colocar aqui, ó, mais 2 ao quadrado. Professor, eu realmente fiquei assim, grilado. Será que daria mesmo? Então vamos fazer aqui, ó. Então agora eu vou fazer o contrário, é a mesma coisa, só que agora eu vou fazer assim, ó, o a menos o 2. Então vai ficar a menos 2 ao quadrado, mais a distância entre o 4 e o 2 é 2 ao quadrado, beleza? Fiz os dois jeitos, para mostrar que dá igual. Não, mas é porque aqui ficou menos A, aqui ficou menos E, aqui ficou... né? Mas vai ficar diferente. Não fica, porque como é menos no meio, vocês vão ver o que vai acontecer. Olha só. Então, essa distância A ao quadrado é igual a essa distância B ao quadrado. Eu não preciso nem colocar a raiz quadrada. Porque a distância aqui, ó, a distância daqui é igual a essa distância. E essa distância ao quadrado é igual a essa distância ao quadrado. Então, eu deixo assim mesmo. Então, vai ficar assim, ó. Vou já fazer o quadrado desse aqui. Vai ficar o quê? 3 ao quadrado, quadrado do primeiro, produto do Otávio, né? Quadrado do primeiro, 9, menos 2 vezes o primeiro para o segundo. Então, 2 vezes 3, 6 vezes A, menos 6A, mais o quadrado do segundo, A ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que é 1. Isso daqui vai ser igual a isso daqui ao quadrado. Esse daqui ao quadrado é o quadrado do primeiro. 2 ao quadrado dá 4, menos 2 vezes o primeiro para o segundo. Então, dá menos 2 vezes 2 dá menos 4 vezes A, dá menos 4A, mais A ao quadrado, o quadrado do segundo, A ao quadrado, mais 2 ao quadrado, que dá 4. Por que que dá a mesma coisa? Porque o produto notável disso aqui vai dar o quê? Então, o quadrado do primeiro, A ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro para o segundo, então menos 4A, mais o quadrado do segundo, mais 4. Veja se não deu a mesma coisa, só mudou a ordem. Ó. O 4 está na frente, aqui está atrás. O A ao quadrado está atrás, aqui está na frente. Agora, o do meio é exatamente o mesmo. Então, dá a mesma coisa, tá vendo? Dá a mesma coisa. Aí, o que eu vou fazer? Bom, agora eu vou jogar o que tem A para um lado, o que não tem A para o outro e descobrir o valor, certo? Só que antes eu vou cortar o que é igual dos dois lados, ó. O A ao quadrado tem aqui e tem aqui, vou cortar, certo? Vou jogar o que tem A para esse lado, porque daí esse menos 6A vai vir para cá, vai ficar mais 6A. Então vai ficar aqui, ó, 6A menos 4A. Então, ó, deixei esse e esse já joguei para lá, igual. Agora eu vou jogar o resto para cá. Então, 9 mais 1 dá 10, certo? E 4 mais 4 dá 8. Jogo para cá, fica menos 8. Então ficou aqui, ó. 6A menos 4A dá o quê? Dá 2A. É igual a 10 menos 8 dá 2. Então quer dizer que o A é igual a 1. Peraí, mas aqui o A não tá 1. O A é o X, né? O A é o X. X é 1. Deu errado aí. O que deu errado aí, hein? Né? Porque o A é 1. Segundo o que eu achei aqui, o A é 1. O A é 1. Certo? O A é 1. E o Y é 2 aqui, ó. Então, esse aqui é o A, né? Que é o 1, e aqui é o 2, ó. Aqui é o do ponto A, o X é 3, né? X é 3, e o X do ponto B é 2, tá aqui, ó, 2. Aí, o Y do ponto A é 1, e o Y do ponto B é... O Y do ponto B é 4. Ficou estranho, né? Por que que aqui deu aqui, aqui e aqui, né? Não é aqui, ó. O que que tá dando errado? Mas será que é esse risco aqui que deu errado? Não, é que eu fiz com compasso, né? Mas será que essa distância aqui é 4 unidades bem certinho? Eu acho que essa distância aqui, ó, tá maior do que essa distância, ó. Tá vendo? Então, eu não fiz na escala correta. Eu não fiz na escala correta. Então, eu coloquei o compasso ali, fiz o desenho, mas não deu muito certo, não. Então, esse ponto aqui está aqui distante, ó. Tá? É esse ponto aí que está aqui distante. Então, o A é 1. O 1 e o 2. Ô, professor, daí você fez esse negócio com o compasso aí e atrapalhou tudo. É verdade, né? Ficou estranho, né? Mas é que a gente consegue perceber, ó. Por exemplo, ó. Vamos ver qual é a distância aqui, ó. Aqui eu coloquei a distância daqui até aqui é 3, né? Vamos ver qual é a distância. Eu fiz na mão, ó. Olha lá, ó o 3 aqui, ó. O 3 aqui está muito maior do que o 3 aqui, ó. 1, 2, 3, ó.
Entendeu? Então, saiu fora de escala. Então, saiu tudo errado. Por isso que saiu tudo errado. Mas o cálculo tá aqui, ó. É esse aqui. Beleza? Certo, mano? Eu poderia ter calculado o ponto médio aqui, né? Ponto médio aqui, daria o quê? Do 4 até 1. Bom, ponto médio é a aula de manhã. Vambora. Próximo. Prove que é isósceles o triângulo cujos vértices são os pontos A, B e C. Bom, o que é um triângulo isósceles? O triângulo isósceles, esse lado é igual a esse lado e esse aqui é diferente. Assim que é o triângulo isósceles, certo? Então, eu tenho que medir a distância de todos eles e verificar qual das duas é igual e o outro tem que ser diferente. Eu preciso tirar a raiz quadrada da distância? Não. Ó, digamos que essa distância aqui, vamos chamar essa distância aqui de x. Essa distância de x e essa distância de y. Certo? X ao quadrado é igual a x ao quadrado? E x ao quadrado é diferente de y ao quadrado? É. Então, eu não preciso tirar a raiz quadrada. Eu calculo com x ao quadrado mesmo. Então, olha só. Entenda aqui, ó. Tá? Porque a gente ficar tirando raiz quadrada é chato. A gente às vezes vai ter que tirar a raiz ali, né, e vai... Então, deixa tudo ao quadrado. Então, eu vou calcular a distância de AB ao quadrado, a distância de AC ao quadrado e a distância de BC ao quadrado. E vou comparar elas. Se eu tiver duas dessas distâncias iguais e a outra diferente, matou o problema, provei que é isósceles, certo? Então, vou fazer aqui, ó. Então, calma aí. Agora, vamos fazer direto, hein, ó. A distância, né, é o delta x, delta y, né? Vou fazer assim, ó. Distância ao quadrado é igual a delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado, né? Entendeu? É isso que eu vou considerar. Então, calma aí. O x do A e o x do B. Um tá no menos 3, o outro tá no 2. Então, se eu fizer 2 menos 3 vai dar 2 mais 3. 2 mais 3 dá 5, né? Porque um tá 2 positivo e o outro tá 3 negativo. Então, do 0 até o 3 dá 3 unidades, e do 0 até o 2 dá 2 unidades. Então, do menos 3 até o 2 dá 5 unidades. Então, aqui eu vou fazer assim, ó. 5 ao quadrado mais... Agora aqui, ó. O delta y, um tá no menos 2, o outro tá no menos 1. Pera aí, a distância do menos 2 ao menos 1 dá 1 unidade. Então, é 1 ao quadrado. Entendeu? Bom, 5 ao quadrado dá 25. 1 ao quadrado dá 1. 25 mais 1 dá 26. Ó. Então, a distância AB ao quadrado dá 26. Agora, a distância AC. Então, olha lá, o 2 até o 1. Ó, do 2 até o 1, do x do A com x do C, né? 2 até 1, a distância é uma unidade. Do 1 até o 2 é uma unidade. Então, aqui é 1 ao quadrado mais... Agora, a distância do menos 2 até o 6, né? A diferença de posição entre as ordenadas do A e do C vai ficar o quê? Então, eu vou fazer 6 menos 2 vai dar mais 2. 6 mais 2 dá 8. Então, isso aqui é 8 ao quadrado. Isso aqui vai dar 1 mais 64. 1 mais 64 dá o quê? 65. Pera aí, então essa daqui tem que ser ou 26 ou 65. Para eu dizer que é isósceles. Então, bem sei. Então, a distância entre o menos 3 e o 1... A distância entre o menos 3 e o 1 vai dar o quê? O menos 3 está 3 unidades negativas e o 1 está 1 unidade aqui positiva. Então, dá 3 mais 1 dá 4, certo? 1 menos 3 dá mais 3. 1 mais 3, 4. Então, 4 ao quadrado mais, agora, do y. O 6... E aqui está o menos 1, certo? Do 6 até o menos 1 está 1 unidade para cá. E o 6 está 6 unidades para cá. Então, dá 1 mais 6 dá 7. Ó. 6 menos 1 mais 1. 6 mais 1, 7. 7 ao quadrado, certo? Então, 4 ao quadrado, 16. Mais 7 ao quadrado, 49. Tá? 16 mais 49, então 10 mais 40 dá 50. 9 mais 6 dá 15. 50 mais 15, 65. Ufa! Eu tava pensando já, vai dar errado, vai dar errado. Eu devo ter errado alguma coisa, né? Mas tá aqui, ó. 65 igual a 65 e aqui 26 diferente. Então tá provado que eles são isósceles. Tá? Na verdade, o triângulo não é assim. Na verdade, o triângulo deve ser assim, ó. Ah, não, é assim mesmo, né? Esses aqui, ó, maior,
né? O x ao quadrado é maior do que y ao quadrado, então, tá? Não tão assim, deve ser mais assim, o triângulo deve ser mais assim, ó. Tá? Então, isso aqui é raiz de 65 e aqui é raiz de 65. E esse daqui de baixo é o quê? É raiz de 26. Essas que são as distâncias, tá? Isso aqui eu calculei ao quadrado, mas né, a distância ao quadrado, eu posso comparar elas ao quadrado. Eu não preciso tirar a raiz quadrada sempre. Beleza? Acabou? Não, tem mais. Vamos embora. Vamos fazer isso aqui, ó. Então, calcule a distância entre os pontos A, de coordenadas A menos 2 e B mais 8, e o ponto B de coordenadas A mais 4 e B. Aí, logo de cara, a gente se impressiona e fala, mas como é que eu vou calcular? Tem duas incógnitas. Eu não consigo calcular com duas incógnitas. Não consegue sim. Como que eu vou conseguir, professor? Tá ali, ó. Ó, perceba aqui uma coisa, quer ver? Olha só que interessante. Digamos que esse aqui é o eixo X, tá? Esse ponto aqui, ó, essa abscissa A menos 2, ela está onde? Então, vamos dizer que o A esteja aqui, ó. Vamos dizer que aqui esteja o A. Então, esse aqui está assim, ó. O A está aqui. Então, o A menos 2 está aqui, ó. Certo? E essa abscissa aqui, A mais 4, ela está onde? Bom, se o A está aqui, ela vai estar aqui, ó. Vai estar aqui, ó. Aqui é o A mais 4. Então, qual que é a distância do A menos 2 até o A mais 4? É 6. Entendeu? E o B, né? Vamos dizer aqui está o eixo Y. Deveria ter colocado na vertical, mas não vou colocar na vertical. Tá? Vamos dizer que o B esteja aqui, ó. Aqui está o B, ó. Aqui está o B, ó. Que é a ordenada do ponto B. Está aqui o B. E a ordenada do A está o quê? Está 8 unidades para frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui está o B mais 8, ó. 8 unidades para frente. E qual que é a distância daqui até aqui, então? Até aqui, né? Qual é a distância? É 8. Então, pronto. Entendeu? A gente não precisa... mas eu vou colocar... Não. Entenda, o A é referência. Então, está 2 unidades à esquerda do A e o outro está 4 unidades à direita do A. Então, eles estão a 6 unidades. É isso que a gente faz quando a gente vê a origem. Tá? Um é negativo, o outro é positivo. Então, eu vou somar o módulo. Porque um está para cá, o outro está para cá. Ó. Vou somar aqui 2 para cá e 4 para cá. Entendeu? E esse aqui, no caso, é como se estivesse na origem, né? Como se estivesse no 0 e aqui é o 0 mais 8, entendeu? Tá? Então, a distância entre A e B vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada do quê? 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Pera aí. Já sei. 10. Como é que você fez? Rápido, professor. Porque lembra que essa distância aqui, ele é um cateto. E esse daqui é outro cateto. Isso aqui é um triângulo retângulo. Essa distância aqui, né, 6 ao quadrado é um cateto. Ó, e essa distância 8 aqui é outro cateto. Espera aí, esse aqui é o cateto, é o triângulo pitagórico. Esse aqui é 3 vezes 2, 4 vezes 2. Então, aqui vai ser 5 vezes 2, que é 10. Lembra? O teorema é o triângulo pitagórico. É o triângulo que tem os lados proporcionais a 3, 4 e 5. Então, 3 vezes 2, 4 vezes 2, 5 vezes 2 é 10, tá? Então, essa distância é 10, tá vendo? Tá? Com um pouquinho de cuidado, a gente percebe o triângulo pitagórico, mesmo sem desenhar o triângulo. Opa, isso aqui é cateto, isso aqui é cateto, não posso esquecer. Isso aqui é cateto, isso aqui é cateto. Esse cateto é 6, esse cateto é 8, esse cateto é 3 vezes 2, esse cateto é 4 vezes 2. Então, a hipotenusa vai ser, porque a distância é a hipotenusa. Beleza? Próximo. Calcule o perímetro do triângulo ABC, sendo A, B e C isso aqui, certo? Bom, então vamos fazer aqui, ó. Então a distância de A a B vai ser raiz quadrada. Professor, mas você não fala sempre que não precisa fazer a raiz quadrada, deixa ao quadrado? Não, mas eu tenho que calcular o perímetro. O perímetro é a distância desse, a distância desse, a distância desse. Não é a distância ao quadrado desse, mais a distância ao quadrado desse, mais a... Não, mas não dá para somar tudo ao quadrado e tirar a raiz quadrada no final? Claro que não, né? Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Por acaso, isso daqui é igual a A mais B mais C? Sim ou não? Claro que não, então eu não posso. Eu tenho que tirar a raiz quadrada de cada uma das distâncias. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, do A até o B. Então, é 3 positivo e 1 negativo. Então, a distância é 4 ao quadrado. Mais, ó,
Um positivo e um positivo. Opa, calma aí, eles estão na mesma ordenada. Sim, então é zero. Zero ao quadrado. Então, 0 ao quadrado é 0, 4 ao quadrado, raiz quadrada de 4 ao quadrado é 4. Fechou? Distância de AC vai ser o quê? Raiz quadrada da mesma coisa. Então, ó, 3 positivo e menos 1 negativo. Então, a distância é 4. 4 ao quadrado. Mais 4 positivo e 1 positivo. Então, o 1 está aqui, o 4 está 3 unidades para frente. Então, a distância é 3. 3 ao quadrado. Opa! Isso aqui é cateto, isso aqui é cateto. 3, 4, então a hipotenusa é 5. Certo? Agora, a distância de BC vai ser o quê? Raiz quadrada, agora o BC, ó. Então, menos 1, menos 1. Opa! A abscissa é a mesma, eles estão no mesmo lugar. Então, a diferença é o quê? 0, 0 ao quadrado. Mais. E aqui, ó, 1 e 4. Então, quer dizer que 1 está na posição, né? A ordenada do B está na posição 1 e a ordenada do C está 3 unidades para cima. 2, 3, 4. 3 unidades de diferença, né? 4 menos 1, 3. Então, 3 ao quadrado. Certo? Bom, 0 ao quadrado, 0. 0 mais 3 ao quadrado dá 3 ao quadrado. A raiz quadrada de 3 ao quadrado dá 3. Espera aí, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Como é que você sabe que é um triângulo retângulo? Bom, o único triângulo que tem os lados proporcionais a 3, 4 e 5 é um triângulo pitagórico, é um triângulo retângulo. Então, um dos lados é 3, o outro lado é 4, o outro lado é 5. Ah, professor, mas aqui não, eu não consigo perceber que esse aqui é cateto, esse aqui é cateto, ou esse aqui é hipotenusa. Não dá para perceber. Bom, não tem como a hipotenusa ser o menor. Tá? A hipotenusa só pode ser o lado maior. Então, se tem 3 lados e um deles tiver que ser a hipotenusa é esse aqui, ó. E os outros dois? Então, os outros dois são os catetos. Professor, mas como é que eu vou saber que... Não tem como eu juntar 3 lados com os tamanhos 3, 4 e 5 e ele não virar um triângulo retângulo pitagórico. Ele tem que virar esse triângulo retângulo. Tenta, pega um lado 5. Vamos dizer, pega um lado 5. Vamos dizer que isso aqui seja 5. Tá, ó. Vamos fazer aqui as medidas aqui para vocês verem. Vamos dizer que esse aqui seja o lado. Vou ampliar para vocês verem bem aqui, ó. Tá? Vou fazer aqui, ó. Essa é a unidade. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então tem 5 unidades aqui, ó. Vou pegar 3 unidades daqui para cá, 3 unidades, ó. 3 unidades. Vou marcar aqui, ó, 3 unidades aqui, ó. Essa é a distância 3 unidades. Aí agora a partir desse lado eu vou pegar 4 unidades, ó. 1, 2, 3, 4 aqui, ó. 4 unidades aqui, ó. Certo? Ó. Pá. Então, o ponto aqui tá aqui, ó. Se eu ligar isso aqui, ó. Ah, mas será que deu 90 graus aqui, professor? Ó, vou usar um esquadro improvisado aqui, ó. Não deu, viu, professor? Não deu porque... Ah, não, eu errei, ó. O 5 era aqui, ó. Ninguém fala nada, né? Vou fazer até de vermelho, que eu fiz cagada aqui, ó. Me corrigindo. O vermelho é correção. Ó, mas aqui tinha dado, né? Se eu fiz aqui, ó. Ó. Viu? Viu, ó lá? Bem certinho lá, ó. Ó. Tá vendo? Eu fiz errado, mas o problema me corrigiu aqui, ó. Tá vendo? 90 graus, certinho. Então deu certo, ó. Tá aqui 90 graus, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. 1, 2, né? 1, 2, 3. 2 deve estar aqui, ó. 2, 3, né? Ah, nossa, aí ficou feio, né? Tá vendo? Certo? É assim que faz. Beleza? Deu para comprovar aí, né? Tá? Bom, a questão não pedia para comprovar nada. E eu que estou mostrando. Quando um lado é 3, outro é 4, outro é 5, automaticamente você tem que entender. Bom, isso aí é um triângulo retângulo. Acabou.
Determine x de modo que o triângulo ABC seja retângulo em B. Ó, o retângulo tem que ser em B, certo? São dados A, B e C. Então, olha só. Se é um triângulo retângulo, vou desenhar um triângulo retângulo aqui. Tá? Digamos que esse aqui seja retângulo. Então, o B é retângulo em B. Então, o B tem que estar aqui, ó. Então, vamos dizer que aqui seja o A e aqui seja o B. Ou, aqui seja o C. Então, aqui é a distância AB. Aqui é a distância BC. E aqui é a distância AC. Então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, vai ficar o quê? Que a distância AC ao quadrado é igual à distância AB ao quadrado mais a distância BC ao quadrado. Certo? Essa distância ao quadrado é igual a essa distância ao quadrado, mas é o teorema de Pitágoras. Então, agora eu vou fazer, ó. Então, distância AC ao quadrado. AC está aqui, ó. Então, vai ficar, ó, distância AC ao quadrado. Vai ser o quê? Então, ó, 3 menos 2 dá mais 2. 3 mais 2, 5. 5 ao quadrado. Mais, agora, ó, 5 menos x, porque é x, né? Então, 5 menos x ao quadrado. 5 menos x ao quadrado. Essa é a distância AC, né? AC, essa aqui, ó. Distância AB ao quadrado. Distância AB ao quadrado. Então, ó, AB ao quadrado. 2 menos 2 mais 2. 2 mais 2, 4. 4 ao quadrado. Mais 5 menos 1 dá mais 1. 5 mais 1, 6. 6 ao quadrado. Certo? E por último, vou colocar outra aqui, ó. Distância BC ao quadrado. Tá? Distância BC ao quadrado. Vai ser o quê? 3 menos 2 dá 1. 1 ao quadrado. Mais x menos 1 dá x mais 1. X mais 1 ao quadrado. Agora eu vou montar o teorema de Pitágoras. Então, distância AC é a hipotenusa. Então, vai ficar aqui, ó. 25, já vou fazer o quadrado disso aqui, né? Vai dar mais quadrado do primeiro, menos 2 vezes primeiro para o segundo, 10x, mais o quadrado do segundo, x ao quadrado. Igual a distância AB ao quadrado. Bom, isso aqui dá 16, aqui dá 36. 16 mais 36 vai dar 40, 52. Certo? Ó. 36 mais 16. Ó. 40 mais 12, 52. Tá? E aqui vai dar o quê? Então, mais dB ao quadrado. Ó, BC ao quadrado. Ó. Então, AB está aqui. Ó. AB deu exato aqui. Ó. Né? 52. Agora, ABC ao quadrado vai dar isso aqui. Então, vai dar 1 mais. Agora, já vou fazer o produto notável. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. 1. Certo? Corta o x ao quadrado que tem dos dois lados. Vou jogar tudo que tem x para lá ou que não tem x para cá. Então aqui, ó, 25 mais 25 deu o quê? 50. Já está aqui desse lado. Esse 52 vem para cá, vai ficar menos 52. Beleza? 1 mais 1 dá 2. Né? Dá 2. Jogo esse 2 para cá, vai ficar o quê? Menos 2. Ó, foi. Igual a, então aqui ficou o 2x. 2x está aqui, ó, beleza, foi. E o menos 10x vem para cá, fica mais 10x. Aí você fala, pô, tem alguma coisa errada aqui, deu negativo, ó. 50 menos 52 dá menos 2, com menos 2 dá menos 4. E aqui 2x com 10x dá 12x. Aí x vai dar negativo, tem alguma coisa errada. Não, calma aí. X não é uma distância. X é a ordenada do ponto C. E a ordenada pode ser positiva ou negativa, então não tem problema. Ah, é verdade. Então, calma aí. Então, x é quem? É menos 4 sobre 12. Que dá menos 1/3. Poxa, professor, que número feio. Nem sempre os números são bonitos, tá? Mas é isso aí, tá? Conforme os cálculos aqui, é isso aí. Não, professor, acho que tem alguma coisa errada. Você fez no seu caderno? Se você fez no seu caderno e você achou outro número, aí você vai aqui nos comentários e põe, professor, eu acho que você errou. Certo?
porque eu fiz assim e deu tanto. Aí eu vou conferir os meus, mas eu fiz aqui consciente, eu acho que está certo. Beleza? E vamos para a última folha. Então agora vamos ao último. Determine o ponto P da bissetriz dos quadrantes pares que equidista de A e B. Tá? Então, olha só. É a mesma a questão de equidistante, ou equidistante, né? Que equidista ou equidista, eu estava vendo lá, não tem mais o trema, mas isso pode ser lido como equidista ou equidista, tá? Então, vamos lá. Então, tem o ponto A e o B, tá? E tem o ponto P que está a uma mesma distância do A e B, ou seja, a distância de A até P ao quadrado é igual à distância de B até P ao quadrado, certo? Posso colocar ao quadrado, certo? Bom, mas tem mais um detalhe importante aqui. Como ele diz que o ponto P, né, determine o ponto P da bissetriz dos quadrantes pares, espera aí, então o ponto P está na bissetriz dos quadrantes pares? Tá, então vamos ver aqui uma coisa. Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante. A bissetriz dos quadrantes pares é uma bissetriz que está aqui, ó. Todos os pontos que estão aqui, eles têm a seguinte característica. Ó, digamos aqui, ó. Esse aqui, digamos que é o A, né? Na verdade vai ser o menos A, né? Porque é negativo, menos A. Então aqui vai ser quem? Vai ser o A. Então, os números, os pontos que estão aqui no bissetor par, tá? O bissetriz dos quadrantes pares, eles têm a seguinte característica. O Y é igual a menos X. Entendeu? Porque para eu descobrir esse ponto tem X e Y. E quando eu jogar na fórmula X e Y, vai ficar difícil de eu achar o valor. Tá? Mas esse ponto, ele tem essa característica. Então, olha só o que nós vamos fazer. Então, nós vamos colocar a distância... Ó, esse ponto aqui, 0, 1, ele está aqui, né? O A está mais ou menos aqui. E o B está o quê? Menos 2 e 3. Menos 2 e 3. 1, 2, 3. Menos 2 aqui. Parece que está aqui, está por aqui assim, ó. Então, como é que é? É um ponto que está aqui, ó. É esse ponto aqui, ó. É algum ponto que está ali. Então, vamos achar esse ponto, tá? Então, nós vamos fazer assim, ó. Distância de A a P ao quadrado. Lembrando que as coordenadas do ponto P é X, é o X, e o Y é quem? É menos X, ó. Tá? Porque o Y do ponto P é igual a menos X, ó. Então, as coordenadas do ponto P é essa, ó. X, e no lugar do Y eu vou colocar o menos X. Então, a distância de AP ao quadrado. Então, a distância de AP ao quadrado vai ser o quê? Vou colocar aqui, ó, distância de AP ao quadrado. Vai ser o x do ponto A menos o x do ponto P, ou vice-versa, né? Então, x menos 0 dá x, então vai ser x ao quadrado. Beleza. Aí, a diferença do y mais a diferença dos y ao quadrado. Então, 1 menos x dá 1 mais x. 1 mais x ao quadrado. Certo? E a distância do ponto B ao ponto P ao quadrado, tá? Vai ser a mesma coisa. Então, x menos 2 vai ser x mais 2. Então, x mais 2 ao quadrado mais o y, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. 3 menos x vai ficar 3 mais x. 3 mais x ao quadrado. Professor, acho que aqui você errou. Você fez esse x menos menos 2. Depois você fez o 3 menos... Eu já falei que tanto faz a ordem. Professor, mas aí é muita bagunça. Daí pode fazer como quiser. Claro, assim é melhor, não é? Ué, assim é melhor. Você pode fazer como você quiser. Você não gosta de número negativo? Eu não gosto de número negativo. Eu tirei tudo. Certo? É só tirar os números negativos. Você não quer número negativo, você tira o número negativo. Daí vai ficar o quê? Então, essa distância aqui, que é isso aqui, tem que ser igual a essa distância aqui, ó. Tá? Porque eles estão aqui distantes. Então, vou colocar isso aqui de um lado, vai ficar assim, ó. X ao quadrado. Aí eu já vou fazer o quadrado disso aqui.
mais o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza. Igual a... Então, esse aqui é o quadrado, né? Quadrado do primeiro, x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, dá 4x, mais o quadrado do 2, que é 4. Mais o quadrado do 3 dá 9, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, dá 6x, mais o quadrado do segundo, que é x ao quadrado. Pronto. Agora a gente corta o que é igual. X ao quadrado com x ao quadrado sai fora. Tem mais um x ao quadrado aqui também. X ao quadrado sai fora. Vou jogar tudo que é x para o lado de lá e o que não tem x para o lado de cá. Então aqui ficou o 1. Esse aqui, 4 mais 9 dá 13, que eu jogo para lá vai ficar menos 13. Então, ó, esse aqui foi, esse e esse foi. Certo? Bom, beleza. Agora o que tem x para o lado de cá. 4x mais 6x dá 10x. E o 2x vem para cá, fica menos 2x. Certo? Então, isso aqui vai ficar 10 menos 13 dá menos 12. Igual a 10x menos 2x dá 8x. Então, x, né? Vamos colocar um portanto aqui. Esses 3 pontinhos quer dizer portanto. Portanto, x é igual a menos 12 sobre 8. Que dividido por 4 dá 2, por 4 dá 3. Então, x é menos 3 meios. Certo? Beleza? Esse é o x. Mas ele não quer saber o x, né? Ele quer saber o quê? Determine o ponto P. Então, o ponto P eu vou colocar bem aqui, ó. Mas o x é fundamental para determinar o ponto P. Então, o x é menos 3 meios e o menos x vai ser o quê? 3 meios. Então, o ponto P tem a seguinte coordenada. Menos 3 meios e o y é sinal contrário, 3 meios. Tá aqui. Tá? Não é essa aqui a resposta, é isso aqui a resposta. Beleza? Pô, professor, mas esse 3 meio aí, por que é 3 meio? 3 meio é um número estranho, né? Mas acontece que é justamente para forçar o cara a fazer bem legal, entendeu? Porque os números fáceis é muito fácil. Você tem que aprender a fazer assim com, às vezes, um negócio assim. E você tem que ter certeza no que você faz. Vamos colocar aqui, ó. Não vai dar certo colocar aqui, não é um 1, 2, 3. Menos 1, menos 2. Então, o B está menos 2 e 3, aqui em cima. E o A está bem aqui, ó. Certo? Aqui. Então, o ponto está aqui, ó. Menos 1 meio e 1 meio, bem aqui, ó. Então, tá lá. Tá, aparentemente, né? Você dá uma olhadinha que ficou pequenininho, né? Agora, desculpa aí. Então, ó lá. Esse daqui, ó, menos 2 e 3. Então, esse aqui é o ponto B, ó. Esse aqui, ó. O ponto A tá aqui, ó. É 1 e 0. E o ponto aqui, ó, menos 3 meio. 3 meio é 1,5, né? Então, menos 1,5 e 1,5. Ó, entre 1 e 2, 1,5. Tá aqui, ó. Vê se não é a mesma distância. Mesma distância. Certo? É isso aí mesmo. Fica preocupado não, tá? Porque às vezes a gente olha assim, o número é feio, né? Aí você, não, acho que tá errado, tem alguma coisa errada. Não, tá certinho. Vamos pro próximo. Dados os pontos M, de coordenadas A0, e N, de coordenadas 0A. Determine P de modo que o triângulo MNP seja equilátero, ou seja, os 3 lados iguais. Vou fazer um desenho. Aqui, X e o Y, tá? O ponto M, ele tem o A e 0. Vamos dizer que o A seja aqui, aqui é o A. Então, o A0, esse é o ponto aqui, é o ponto M. Beleza. O ponto N, ele tem X0 e o YA. Então, vamos dizer aqui, o A aqui, ó. O A. Certo? Pelo desenho, é muito fácil matar esse problema. Determine P de modo que o triângulo MNP seja equilátero. Então, MN, essa aqui é N, né? Essa é N. Tá? O A é a ordenada e aqui o A é a abscissa. Então, MN é um lado. Certo? P
para que o lado o triângulo MNP seja equilátero, então o ponto P ele tem que estar a uma mesma distância que M está de N. Pode ser aqui, por exemplo. Mas também pode ser aqui embaixo, ó. Não pode esquecer. Tá? Aqui, ó. Pode ser aqui, ó. Isso aqui é equilátero e isso aqui é equilátero. Sim ou não? Percebeu aí, ó? Ó. Tá aqui. E aqui, ó, equilátero. Beleza? Tá. Então, como é que nós vamos fazer isso aqui? Ah, nós vamos fazer, então... Ó, eu tenho como saber a distância entre esse ponto e esse ponto? Tenho ou não tenho? Tenho, né? Ó, isso aqui é um quadrado. Vou fazer de lá pra aqui. Ó. Isso aqui é um quadrado do lado A. Ó. Aqui é A, essa medida é A, então aqui a medida é A e aqui a medida é A. Qual é a diagonal de um quadrado do lado A? Isso eu também falei na aula do primeiro ano, tá? Os assuntos estão bem amarradinhos até, né? Então se você assistir primeiro, segundo ano aqui, primeiro, segundo, terceiro ano aqui, você vai aprender bastante. Então essa medida aqui é o quê? É o A raiz de 2. Ó. Essa distância aqui é A raiz de 2. Então essa distância aqui tem que ser o quê? A raiz de 2. E essa distância? A raiz de 2. Então talvez seja essa a saída. Além do que, como essa distância é igual a essa distância aqui, a gente não pode esquecer, ó, de perceber de que o ponto P está no bissetor ímpar. Né? Aqui não ficou bem legal. Mas está no bissetor ímpar. O P está aqui. Certo? Está no bissetor ímpar. Porque esse aqui, ó, a mediatriz aqui, ó, lembra da mediatriz? A mediatriz, ó, tá? A mediatriz, ela divide o segmento AB exatamente ao meio, tá? E faz 90 graus. Se aqui, ó, se aqui está fazendo 45 graus aqui, porque essa distância é igual a essa distância. Então aqui está fazendo 45 graus, é a diagonal do quadrado. Então isso aqui tem que fazer 90 graus aqui, ó. Então quer dizer que o ponto P ele está no bissetor ímpar. Se o ponto P está no bissetor ímpar, o valor de x é igual ao valor de y. E que eu vou chamar de x. X igual a x, né? Então, se aqui for 3, aqui é menos 1, aqui vai ser menos 1. Se aqui for 5, aqui vai ser 5. Menos 1, menos 1. Se aqui for 5, aqui vai ser 5. É a mesma medida. Certo? É muito importante perceber isso aqui. Bom, agora eu vou usar. Então, eu vou fazer essa distância igual a A raiz de 2 e essa distância igual a A raiz de 2. Então, ó, então a distância do M até o P ao quadrado vai ser o quê? Do P é esse aqui, tá? Então, P e o M, ó. X menos A ao quadrado, mais x menos 0, que é x ao quadrado, né? Essa distância. X menos 0. Agora, a distância do N até o P ao quadrado vai ser o quê? Então, x menos 0 ao quadrado, certo? Mais x menos A ao quadrado. Mas é igual, deu a mesma coisa, né? Vai ser igual, né? O A aqui, as coordenadas, né? E aqui o x é igual. Tá, mas a distância de MP ou de NP ao quadrado vai dar o quê? Vai ser igual a A raiz de 2 ao quadrado. Igual a A raiz de 2 ao quadrado. Bom, como as duas deram exatamente igual, então eu vou usar só uma delas. Então eu vou fazer esse aqui, ó. Vou fazer isso aqui ao quadrado, né? Vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então menos 2ax mais A ao quadrado. Mais x ao quadrado. Isso vai ser o quê? A ao quadrado e raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, 2a ao quadrado. Certo? Bom,
eu quero saber o valor de x, eu quero saber as coordenadas do ponto A, determine P, então eu preciso saber o valor de x. Então eu vou colocar tudo para cá, porque isso aí, pelo jeito, vai dar uma equação tipo do segundo grau, né? Ó. X ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Menos 2ax vai ficar menos 2ax. Esse 2a ao quadrado vem para cá, fica menos 2a ao quadrado, que com a ao quadrado vai ficar menos a ao quadrado, igual a zero. Certo? Então, aqui nós vamos aplicar o quê? Teorema de Pitágoras. Não, teorema de Pitágoras. Bhaskara, né? Teorema não, é a resolução de Bhaskara, certo? Como é que a gente faz isso aqui? Então vai ficar assim, ó. Será que a gente aplica o básico? Vamos aplicar o básico que tem pouco espaço aqui. Apesar que a outra é bem mais simples sem básico, né? A outra é assim, ó. Vou fazer o modo alternativo do básico. Você divide tudo por 2. Por 2, por 2, por 2. Aí aqui 2 corta com 2, aqui o 2 vai cortar com 2, e aqui vai ficar menos a ao quadrado sobre 2. Então, esse aqui, ó, eu vou dividir por menos 2. Então, aqui ficou menos a, né? O coeficiente do x aqui é menos a. Menos a dividido por menos 2 dá a sobre 2. Mais ou menos raiz quadrada desse a sobre 2 ao quadrado, ou seja, a ao quadrado sobre 4, menos o c. O c é menos a ao quadrado sobre 2. Então, menos vezes menos mais a ao quadrado sobre 2. Certo? Bom, então se eu multiplicar aqui por 2, aqui por 2, ficou 4. Então, a ao quadrado menos 2 ao quadrado vai ficar menos a ao quadrado sobre 4. Engraçado aqui, né? Aqui deu negativo, né? Aqui deu negativo aqui dentro. Será que é alguma coisa? A distância ao quadrado, x menos a, que o a pode ser para baixo também, né? Ah, aqui, ó. O a, ele não disse aqui que o a é positivo ou é negativo, né? Porque se o a for negativo, e aqui negativo, mas vai dar a mesma coisa. Se o a for negativo, ele vai ficar aqui, ó. Se o a, né, daí vai ficar para cá. Mas de qualquer forma, eu acho que dá a mesma coisa aqui, né? Então isso aqui vai ficar o quê? Eu usei muito espaço aqui. Então isso aqui, ó, raiz quadrada de 4 dá 2. Então vai ficar tudo sobre 2. Então vai ficar a mais ou menos. Então aqui ficou a ao quadrado. É menos o c. O c é menos, né? Então menos dá mais. Então 3. Então calma aí. Agora sim. Então deu 1 mais 2, 3. E 3a ao quadrado. A raiz quadrada de a ao quadrado é a ao quadrado. É a raiz de 3. Tudo sobre 2. Aí ficou feio demais. Eu errei aqui no espaço. Tá? Eu errei aqui no espaço, mas eu vou colocar bem aqui, ó. Então, o x ficou o quê? Ficou a vezes 1 mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Olha lá. Bom, se você aplicar Bhaskara aqui, você faz no seu caderno aí, tá? Não adianta ficar de chororô. Ela ficou ruim. Um negocinho aqui ficou mal feito. Não vem encher o saco, não. Dividir tudo por 2 deu x ao quadrado. Dividir por 2 aqui deu menos ax. Dividir por 2 aqui deu menos a ao quadrado sobre 2. Então, aquela alternativa deu o quê? Eu pego menos a e divido por menos 2. Então, menos a dividido por menos 2 dá a sobre 2. Mais ou menos raiz quadrada. Aí eu pego esse a sobre 2 e elevo ao quadrado. Dá a ao quadrado sobre 4. E faço menos o c. Então, menos vezes menos, mais. É isso que eu tava errando aqui. Mais a ao quadrado sobre 2. Que daí eu tiro o mínimo, multiplico embaixo por 2, em cima por 2. Então, aqui ficou 4 sobre 4, beleza. Né? Raiz quadrada de 4 dá 2. Como aqui está 2, aqui também vai ficar 2. Então, ficou tudo sobre 2. E aqui ficou a mais ou menos. Então, aqui ficou a ao quadrado mais 2 ao quadrado dá 3a ao quadrado. Raiz quadrada de a ao quadrado
dá A. Então, A foi para fora e o 3 ficou lá dentro. Tá? Então, o x deu o quê? A mais ou menos A raiz de 3 sobre 2. Daí eu coloquei aqui, eu coloquei o A em evidência, A, e daí ficou aqui, ó, 1 mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, quando esse ponto aqui, né, que é para cá, vai ficar o mais, ó, 1 mais raiz de 3 é 1,7, certo? Então, 1 mais 1,7 dá 2,7. 2,7 dividido por 2 dá 1,35. 1,35. 1,35 vezes o A. Então, o A está aqui, tá? Deu 1, 2, né? Então, o A está aqui, ó. Então, está aqui, ó, A, né? A vezes 1,35, ó, dá A vezes 1,35. Então, se isso aqui é o A, né, 1A mais 0,35A, certo? Mais 0,35A. Então, isso aqui. Talvez meu desenho não esteja tão bom, talvez seja mais para cá assim, né? Talvez o A deveria... Mas tá bom, vai. Tá? Então, esse ponto aqui tem as coordenadas o quê? A vezes 1,35, né? E o y, A vezes 1,35, porque é o mesmo A lá, ó, certo? E o outro ponto aqui vai ficar o quê? Então vai ficar 1 menos raiz de 3, né? Que aqui é 1,7, vamos arredondar 1,7. 1 menos 1,7 dá 0,7. 0,7 dividido por 2, 0,35. Tá aqui, ó, menos 0,35, tá aqui, ó. Tá? Esse aqui parece que ficou mais direitinho. Esse aqui eu acho que o ponto tinha que ser um pouquinho mais afastado, né? Entendeu? Então, esse daqui, ó, esse ponto aqui, tá? E esse ponto aqui embaixo, esse daqui tem menos 0,35, ó. É o menos, tá? E o A. Pronto. Entenderam? Então, o A vai ser esse aqui. Então, o P, ele vai ser A vezes 1 mais... A vezes 1 mais raiz de 3 sobre 2. E o y, a abscissa vai ser A vezes 1 mais raiz de 3 sobre 2. E a ordenada vai ser A vezes 1 mais raiz de 3 sobre 2. E esse ponto aqui, ele vai ter a abscissa A vezes 1 menos raiz de 3 sobre 2. E a ordenada A vezes 1 menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, esse aqui é o A, esse aqui que é o valor do x, ó. Então, vou colocar bem aqui e vocês complementam aí, tá? Vocês coloquem aí no caderno de vocês, como eu ficou apertado. Eu deveria ter feito só uma, né? Eu deveria ter feito só uma equação, colocado isso aqui bem aqui pertinho, ter feito o negócio aqui, achado as raízes, e esse desenho deveria ter feito menorzinho, mas paciência. Tá? Então, o x aqui, ó, ficou o quê? A vezes 1 mais ou menos raiz de 3 sobre 2, tá? Então, ou o x é o mais, aqui, ou o x é com o menos aqui. Beleza? Ficou aqui. Complementa aí e dá um jeitinho aí. Determine P de modo que o triângulo seja. Então, P tem essas coordenadas, x, e o x é isso aqui, ó. Fechou? Eu espero que sim. Se você tiver dúvida, põe nos comentários ali que a gente resolve depois. Dados. A, 5 menos 2. B, 4 menos 1. Vértices consecutivos de um quadrado. Determine os outros dois vértices. Então, aqui, para não cometer o erro, eu vou fazer o desenho pequenininho aqui, tá? Então, as coordenadas é o x, 4 e 5 e o y negativo. Então, vou fazer aqui assim, ó. Tá aqui o eixo x, tá aqui o eixo y. Tá? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? E aqui, ó, menos 1, menos 2. Então, o A tem 5 menos 2, 5 menos 2, tá aqui, ó. 5 menos 2 tá aqui, ó. Esse aqui é o A. O B tá aqui, ó, 4 menos 1. Então, o B tá aqui, ó, 4 menos 1. Tá. Então, ó. São vértices consecutivos de um quadrado. Então, calma aí. Então, isso aqui é um lado do quadrado, certo? Então, o quadrado, ele vai poder estar para cá, ó. Aqui.
certo? Ou para cá, ó. Tá? Então, esse aqui é o B, né? Esse aqui é o B, ó. Esse aqui é o A. Então, o quadrado vai estar aqui ou vai estar aqui, ó. Determine os outros dois vértices. Bom, pelo desenho dá para fazer bem tranquilo aqui, né? Pelo desenho dá para fazer bem tranquilo. Meu desenho ficou feio, né? Porque olha só, se aqui é o 4 e aqui é o 5, e aqui é o menos 1 e aqui é o menos 2, então dá para perceber de que esse lado aqui é a diagonal desse quadradinho aqui, ó. Né? Porque esse lado aqui, ó, esse aqui tem 1, né? Lembra que isso aqui é Pitágoras, né? Então essa medida aqui, ó, tem 1 e essa medida aqui tem 1, ó. Tá? 1 e essa medida aqui tem 1. Então isso aqui mede o quê? Raiz de 2. Tá? O lado do quadrado mede raiz de 2. Então, os outros dois lados vão estar o quê? Então, ele vai ter que estar, o outro lado aqui para cá, ó, ele vai ter que ser a diagonal desse quadrado. E esse outro lado aqui, ó, vai ter que ser a diagonal desse quadrado aqui, ó. Então, pelo desenho, eu já sei a resposta, ó. 6 menos 1, 6 menos 1. E esse daqui vai ser 5, 0, que vai cair bem em cima, certo? E aqui vai ser o quê? 1, 2, 3, aqui é o 4, então vai 3, ó, fiz o desenho errado. 3 menos 2. E aqui vai ser 4 menos 3. Tá? Pelo desenho matou, né? Se eu estivesse numa prova, eu encerrava aqui e fazia isso aqui, a não ser que seja discursivo. Então, como é que nós vamos fazer isso aqui? Então, se o lado aqui mede raiz de 2, né? Se o lado mede raiz de 2, certo? Essa diagonal aqui vai ser raiz de 2, vai dar 2 unidades, ó. Então, eu posso achar o ponto. Como é que a gente faz isso aqui matematicamente, né? Eu posso achar o ponto, a distância aqui, 2, 2, ou eu posso achar o ponto que está equidistante. Não, equidistante não vai adiantar nada. Ah, melhor fazer o desenho, né? Ah, eu faria pelo desenho mesmo. Fazer pelo desenho mesmo, tá aqui, ó. Vou fazer melhor aqui. Tá? Vou fazer melhor. Então aqui está o 4, aqui está o 5. Ah, mas não está na mesma escala. Não, não importa. Eu estou colocando aqui só para menos 1. E aqui está o menos 2. Menos 2. Então esse aqui é o ponto B. E esse daqui é o ponto A. Vou fazer pelo desenho mesmo. Está aqui o lado. Então, tá? O outro ponto vai ser aqui, ó. 5, 0. O outro ponto vai ser aqui, ó. 2 menos 2 vai dar no 1. 6. Aqui, ó. 6. Ah, que mal tem que fazer pelo desenho, né? Ah, mas é nada. Faz o cálculo que você quiser, então. Aqui, ó. Esse ponto aqui. E esse ponto aqui. Aqui menos 3 e aqui 4. Pronto. Tá aí os pontos, tá? Então esse é o A e o B. O vértice consecutivo determina os outros dois vértices. Então, vamos dizer que esse aqui, os outros dois vértices sejam C, né? Então o C, ele pode ser esse aqui, ó. 5, 0. Ou o C pode ser esse aqui, ó. 3, né? Aqui é o 3, ou 4, aqui é o 3 menos 2. Certo? E o D, ele pode ser esse aqui, né? Então, se é 5, 0, esse aqui é o quê? 6 menos 1. Ou, no caso, esse aqui que é o, para esse lado, é o 4 menos 3. Ah,
Ah, professor, mas tem que fazer cálculo. O que você quer fazer o cálculo aqui? Olha, ó. Você descobre a distância entre esse aqui. Você pode fazer os cálculos para a distância desse aqui. Aí vai dar o quê? Vai dar aqui raiz de 2, beleza? Aí você vai ter que achar o ponto que está a distância do B de raiz de 2 e a distância do A, quanto? 2 unidades, né? Porque a diagonal do quadrado, não pode esquecer sempre, a diagonal do quadrado, o lado do quadrado é L, a diagonal vai ser L raiz de 2. Então, para achar esse ponto aqui, ou esse ponto, você vai fazer a distância do A até esse ponto é 2. Então, 2 ao quadrado vai ser as coordenadas lá, tá? E a distância desse ponto até esse ponto, você diz que é raiz de 2, tá? Raiz de 2. E daí você joga na fórmula, vai ter um sistema e você vai achar esses dois pontos. Se você quiser, você faz a mesma coisa com esses dois pontos aqui, tá? Você vai achar aqui. Acho que vai ser uma trabalheira desgramenta, né? Só que a gente não precisa fazer isso aqui. Pelo desenho já dá para ver tudo, tá? É importante saber localizar, por isso que aquela primeira aula lá, localizar os pontos, tá? Ah, professor, eu não achei, não gostei assim. Tira as calças e pisa em cima. Minha avó falava. Tira as calças e pisa em cima. Não gostou? Tira as calças e pisa em cima. Tá? Mas, ó, o desenho resolve, não resolve? Qual o problema de fazer assim com o desenho? Tem algum problema? Você vê algum problema? Eu fazia um quadriculado na prova assim, ó, se fosse discursiva. Fazia um quadriculado na prova. Colocava aqui a direção do x4, x5, x6, x3... Daí colocava aqui, ó, y0, y-1, y-2, y-3. Pum. Colocava ali. Beleza? Bom, a aula de hoje é só isso, tá? Se você fala assim, não, eu não concordo com isso, vou fazer de outro jeito. Então pega o papel, faz aí. Se você achar, você vai aqui nos comentários do vídeo e põe ali. Professor, eu fiz assim, ó, assim, deu certo. Daí, beleza, eu vou pegar meu papel aqui, vou fazer e vou escrever no seu comentário. É verdade, deu certo, podia ter pensado isso ou não pensado isso, beleza? Bom, curta o vídeo, compartilhe, clica no joinha ali, verifica se você está inscrito, chame mais pessoas a vir aqui, acione o sininho para receber novas notificações, tá bom? Compartilhe, é muito importante que você compartilhe com outras pessoas, tá? Para ajudar o canal, mas para ajudar outras pessoas também, tá bom? Então aqui todos os vídeos aqui do terceiro ano, tá? Todos os vídeos aqui do terceiro ano. Vamos que vamos e até a próxima.